Boa noite, Márcia. Boa noite, Amaury. Boa noite, boa noite. Claro que sim, Sara. Boa noite. Boa noite. Encaixa sim no lawfare. Há um processo de utilização da justiça para impedir o presidente Gustavo Petro de poder concluir o seu governo através de uma denúncia que atropela absolutamente a Constituição do país e ameaça, obviamente, os direitos e a Constituição colombiana. Muito bom. Só para fazer uma introdução aqui, né? A Aliança Bolivariana para os Povos da Nossa América, Tratado Comercial dos Povos, reiterou na terça-feira a denúncia sobre o risco iminente de um golpe de Estado na Colômbia e instou a comunidade internacional e cidadãos do país para neutralizá-lo. Né, as tais veias abertas da América Latina, né, Márcia? Assim, a gente tem que dormir com um olho aberto e outro fechado, porque é um risco iminente, constante, e a Colômbia, que tem sido um exemplo de diversas manifestações, por exemplo, em relação ao genocídio palestino, óbvio que em algum momento ia ser alvo novamente, né? Márcia. Eu queria aproveitar que o professor está aqui, Sara, e fazer uma pergunta a ele. Constitucionalmente, o Conselho Nacional Eleitoral, segundo especialistas colombianos, não pode tentar derrubar o governo de Gustavo Petro. E Petro, em declarações que ele fez numa cadeia nacional e também em declarações que ele fez à rede de rádios comunitárias, ele disse que a intenção do Conselho Nacional Eleitoral é deixá-lo com medo, provocar medo na população ou tentar derrubá-lo. E ele disse que as três coisas não ocorrerão, porque ele acha que este é um fato que vai se decidir nas ruas. Por que, então, se o Conselho Nacional Eleitoral não tem esse poder, quem teria o poder é o Congresso, por que o Conselho Nacional Eleitoral sugere que pretende que Petro não conclua seu mandato, que está na metade, né? Petro ainda tem 2 anos de mandato. O que o senhor vê por trás, o que está acontecendo? Há um processo muito importante na Colômbia acontecendo, que é o processo de negociação da paz total. O que o presidente Petro propôs? Conseguir um acordo com todos os grupos armados que ainda estão na atividade no país. Isso inclui a ex-FARC, né, as dissidências das FARC que voltam a se armar, também o ELN, o Exército de Liberação Nacional, que há 60 anos é uma guerrilha que tem um pouco menos de força do que as FARC teve, porém temos os grupos que eles chamam de grupos não rebeldes, ou seja, são aqueles grupos que basicamente herdaram o que foi o cartel de Cali, o cartel de Medellín e também as Autodefesas Unidas da Colômbia, as antigas AUC, que são um grupo paramilitar, era um exército que trabalhava junto com o Estado para acabar com as FARC, mas também para tomar terras, para continuar o narcotráfico, se transformou num exército particular das elites colombianas. Então, nesse momento, o presidente Petro ele vem em conversas muito avançadas com esses grupos de direita, né, esses descendentes, digamos, dos grupos paramilitares, para chegar num grande acordo nacional com todos os grupos armados, para que eles deponham as armas e se iniciem um processo que eles chamam de verdade, né, de contar a verdade da guerra, do conflito armado, que é muito, muito além de uma questão do narcotráfico, como a gente vê nas novelas, como vê nas séries de televisão. Você tem contar a verdade de por que eles se armaram, quem foi beneficiado com essa guerra, quais são os grupos econômicos que estão por trás disso, os grupos políticos, você fazer a restituição, você devolver às vítimas, de alguma forma, uma compensação econômica, legais, para o país voltar, ter uma espécie de uma blindagem social, política, para que ela não volte a entrar numa guerra civil. A Colômbia tem guerra civil há 200 anos. Só que contar a verdade de praticamente todos esses grupos armados que estão dispostos a deixar a violência é contar quais são os senadores, os presidentes da república, quais são os empresários que foram beneficiados, que são os sócios deles. Então, há um processo de tentativa agora de impedir o presidente Gustavo Petro de terminar o seu mandato para também quebrar esse processo de negociação de construção da paz total. Então,
você impede, você blinda aqueles grupos políticos. A gente tem muito claramente quem são o ex-presidente Álvaro Uribe, alguns importantes membros do Partido Conservador, do Partido Liberal, governadores, prefeitos, grandes empresários, inclusive a Coca-Cola, ela está sendo processada por isso, por participação direta no conflito armado. Também empresas dos Estados Unidos, que já foram condenadas, inclusive nos Estados Unidos, uma delas é a Chiquita Brandt, que é a maior produtora de frutas do mundo, que ela financiou o conflito armado na Colômbia, inclusive ajudou no tráfico de armas para trazer armas dos Estados Unidos para os grupos armados. Então, você tem a elite colombiana e parte dos Estados Unidos diretamente conectada no processo, onde no processo do conflito armado. Então, agora vai se saber a verdade. Então, é necessário derrubar o presidente. E para isso, contei toda essa história, mas é aqui para dar um pouco de contexto, né, do que acontece no conflito armado da Colômbia. E o Conselho Nacional Eleitoral, na Colômbia, a eleição ela é realizada por duas instâncias. A registradoria, que é uma instituição encarregada de emitir os RGs, de fazer o registro civil da população, mas ela também organiza e administra a operação das eleições, ou seja, ela põe as urnas, ela faz a contagem, ela que vê quem que pode votar e não votar e faz a contagem dos votos no final. A registradoria, então, é um órgão administrativo da eleição, do processo eleitoral da democracia. Só que tem uma instância judicial eleitoral, que é o Conselho Nacional Eleitoral. No Brasil, o TSE faz as duas, né? Opera a eleição, administra a eleição, processo eleitoral, mas também julga, né, qualquer tipo de disputa legal que exista num processo eleitoral. Então, na Colômbia é dividido em dois. Então, o Conselho Nacional Eleitoral, o que ele faz é julgar as eleições, o que ele faz é julgar e validar, por exemplo, os gastos de campanha, os dinheiros recebidos, vê que existe um processo de transparência e de cumprimento da lei durante o processo eleitoral. O Conselho Nacional Eleitoral, neste momento, ele fez uma investigação sobre a campanha do presidente Petro, só que ele comete um atropelo que jamais havia acontecido na história da Colômbia, que é indicar que ela vai investigar o presidente da República para depois enviar essa investigação e essa acusação ao que chama Comissão de Acusação, que é uma espécie de uma CPI dentro do Congresso colombiano, que é a única instância, conforme a Constituição do país, que pode investigar e julgar um presidente da República. Nenhuma outra instituição pode. O Ministério Público não pode fazer, o Conselho, a Suprema Corte colombiana, ninguém pode investigar o presidente e condená-lo. Apenas o Conselho apenas a Comissão Anticorrupção. Me confundi. A Comissão de Acusação. Então, neste momento, há um atropelo à Constituição. O presidente Petro já vem denunciando anteriormente que, inclusive, no caso dele ser destituído, não seria apenas o presidente, seria o presidente e a vice-presidente, e a presidência da República vai ser entregue para o partido de oposição ao presidente Petro, que, nesse momento, exerce a presidência do Senado. Então, a situação é terrível, há uma sensação e uma percepção dentro do país de inestabilidade muito grande, porque, obviamente, é o presidente denunciando constantemente o processo de golpe brando, né, golpe blando, que é muito parecido com o que aconteceu com a presidenta Dilma, né? A presidenta Dilma Rousseff também foi destituída de maneira ilegal com um processo que não deveria ter sido um processo, sobre um suposto crime que não era crime, pela CGU, que não poderia ter feito o que fez, né? E o Congresso utilizou a CGU como um mecanismo para justificar o impeachment. Então, é muito parecido o que está acontecendo na Colômbia com o presidente Petro. Sara. Não, fica à vontade, Márcia, fica à vontade. Eu estou atenta aqui e vendo, né, reconhecendo o filme. A gente assistiu esse filme um dia desse aqui no Brasil. Exatamente. Tal e qual, né, Márcia? É copy-paste do Brasil. E acho até que, inclusive, em algum momento, o próprio Petro comentou, né, que a situação dele se parece à da ex-presidente Dilma e à do presidente Lula, né, o que aconteceu com os dois líderes brasileiros. Eu fui à Colômbia, cobri a posse do Petro e foi uma festa histórica, o povo nas ruas, enfim, as comunidades e as populações que chegaram dos vários pontos da Colômbia, né? Eu acho que a Colômbia tem uma história e uma geografia muito particular na América Latina.
e todas, enfim, tava o pessoal do Pacífico, estava o pessoal das Serras, enfim, estava todo dos Andes, todo mundo ali numa festa inesquecível, porque foi o primeiro presidente eleito da esquerda na história da Colômbia. Eu queria saber a sua opinião, se o fato de o Petro ser o primeiro presidente eleito da história da Colômbia e essa intenção dele, essa busca dele de consolidar a democracia colombiana, né? Porque quando ele convoca as dissidências da guerrilha, o ELN, o que sobrou das Farc, quando ele convoca todos os setores para o diálogo, depois do acordo de paz que foi assinado, né, no governo anterior, o senhor acha que o fato dessa simbologia, né, dele ser de esquerda, de tomar essas iniciativas, também contribui para que partidos conservadores, que historicamente estiveram na Casa de Nariño, no Palácio Presidencial, apoiem essa iniciativa do Conselho Nacional Eleitoral de questionar os gastos de campanha de Petro, o que leva ele a dizer que é uma tentativa de golpe? Quer dizer, o senhor acha que essa conjuntura contribui para o que se está vivendo na Colômbia hoje? Eles são os grandes operadores, né, desse golpe de Estado, né? O Conselho Nacional Eleitoral, os juízes que conformam o Conselho Nacional Eleitoral, eles são membros dos partidos, né? Então, os partidos têm uma espécie de quota dentro do Conselho que determinam quem que vai ser, quem representa que partido. Então, você teria lá o PL, o Republicanos, você teria o PT, você teria... Então, majoritariamente, é a direita, né, que está lá dentro. Inclusive, o Conselho Nacional Eleitoral, a maioria dos juízes são de oposição ao presidente Petro. E, sem dúvida alguma, não é só pelo fato dele ser um homem de esquerda, porque ou se autodenominar de esquerda, né? Alguém que tem uma história política de lutas. Ele foi membro da guerrilha do M19, ele assinou o Acordo de Paz de 91, perdão, que permitiu uma nova Constituição da Colômbia. Ele se transformou num dos principais senadores da história da Colômbia, um homem que denunciou o que foi conhecida como a parapolítica, ou seja, aquele fenômeno que a gente viu no Rio de Janeiro, né, das milícias, da Assembleia Legislativa da cidade ser governada, o Estado ser governado por milicianos que tinham seus representantes nos partidos e a maioria deles estavam lá dentro do... Então, a mesma coisa aconteceu na Colômbia e foi o Petro que denunciou. O Petro escapou de diversos atentados, ele tem uma história de luta política importante, mas mais do que... Não é apenas essa história, não é o fato apenas ele ser um homem de esquerda, mas do que ele está fazendo, né? O processo da paz total inclui, por primeira vez, uma mesa de negociação. As guerrilhas e os grupos, no Brasil a gente conhece de milícia, mas são os grupos paramilitares, inclusive os grandes cartéis de narcotráfico da Colômbia estão, nesse momento, num processo de negociação com o governo para chegar num acordo para o desarme desses grupos, para existir um processo de tentativa de levá-los à vida civil, onde eles têm que pagar penas, eles vão ter que ressarcir a população, tem que devolver dinheiro para o Estado, porque a única forma de acabar com essa violência que a gente tanto vê em séries, em plataformas de streaming, que a gente vê em novelas, que a gente escuta sobre a Colômbia, o Pablo Escobar, não existe em nenhum país do mundo a guerra contra as drogas que tenha sido efetiva. Em nenhum lugar do mundo o Estado venceu um cartel através da luta, da violência, da guerra. Quando você foi na posse do presidente Petro, você vai lembrar que ele disse: para cada estadunidense que morre de overdose pelo consumo da cocaína produzido na Colômbia, a Colômbia é produtor de 90% da cocaína cheirada no planeta, é a Colômbia a produtora. Então, para cada estadunidense que morre de overdose lá nos Estados Unidos por consumir uma droga feita aqui na América Latina, 10 jovens, majoritariamente negros, pobres, morrem na América Latina por essa guerra contra as drogas, que não é uma guerra contra as drogas, é uma guerra contra os pobres, é uma guerra contra os pretos, é uma guerra contra a população que, de alguma maneira, acaba participando desses processos do narcotráfico, sem contar os colaterais, né? Pessoas que não têm nada a ver acabam morrendo porque simplesmente moram numa comunidade, ou são alguém, ou é uma pessoa que é um camponês que tem que obrigatoriamente produzir a folha da coca no seu terreno, porque senão ele vai ser morto. Então,
essa guerra às drogas não tem um fim, não tem como ser vencida. E o presidente Petro, ele cria um mecanismo onde ele decide sentar e negociar com todos os grupos armados da Colômbia, porque todos eles também dependem do narcotráfico para se financiar, né? Seja um cartel, seja uma guerrilha, só que eles vão ter que, no momento de negociar o acordo de paz, eles vão ter que publicamente contar a verdade, porque senão o acordo de paz ele não pode ser executado, digamos assim, a grosso modo, né? Então você tem um chefe do narcotráfico falar, viu, na verdade é o seguinte, eu tenho esses 10 senadores, esses 4 presidentes que eu dei dinheiro e que eu ajudei a eleger, e eles na verdade são meu braço político, e tem aqueles 5, 6 empresários que lavavam meu dinheiro. Então você tem uma elite colombiana como um todo, tanto política como econômica, visceralmente vinculada ao narcotráfico. Então, num processo de acordo de paz, você vai ter que contar essa verdade. Então, o presidente Petro, inclusive, chamou os Estados Unidos, que é o grande problema do narcotráfico no mundo, são os Estados Unidos, que são grandes consumidores da droga. Não é quem produz, é quem consome, né? Então, eles chamaram, e a gente vê um processo interessante, onde o presidente sentou numa mesa ao presidente do México, ao presidente do Peru, presidente da Bolívia, que são os produtores de cocaína, mas também chamou o governo dos Estados Unidos, chamou a União Europeia, que são os grandes consumidores da droga, para falar, gente, a gente precisa fechar um acordo aqui e resolver. A guerra, financiamento ou um conflito armado não vai resolver o problema. Quem está morrendo somos nós, os latinos. E vocês, inclusive, estão ficando com dinheiro, porque o Estado compra arma dos Estados Unidos. A guerrilha e os narcotraficantes compram arma dos Estados Unidos. A droga que custa $1.000 o quilo na Colômbia, nos Estados Unidos custa $250.000 aquele mesmo quilo. Então, como é que o dinheiro fica onde? Fica lá. E a gente fica com os mortos? Vamos resolver isso. Né? É isso que estão tentando impedir, é por isso que estão tentando derrubar o presidente Petro. Nossa, Márcia, não sei se você quer fazer alguma pergunta, eu quero. Por favor. Eu tô assim, embasbacada. Tem uma expressão que a gente usa aqui no Ceará, Márcia, a Mauri, que é rasgar o véu da viúva, que é assim, quando você rasga o véu da viúva, quer dizer que você não tem mais, você não tem mais voltas, você fala muito honestamente o que ninguém quer falar. Tem um precedente para isso, Amaury, porque assim, é tão diferente da realidade política que a gente vive aqui, que você está falando. A gente acabou de ter eleições municipais no Brasil, e a gente sabe que o crime organizado atravessa a nossa realidade. Eu moro numa cidade, por exemplo, que é dividida entre 6 facções criminosas, Fortaleza. Mas não é um assunto que ninguém fala publicamente, porque oficialmente isso é um poder que não existe, né? E, de fato, é um assunto que ninguém toca. E esse é um debate que, para mim, é sem precedentes, mas eu queria saber de ti, que tem essa circulação pela América Latina, se já houve na história algum momento em que essa tal guerra contra as drogas foi tratada de uma forma tão honesta. Não, é a primeira vez. O presidente Petro ele lidera um fenômeno que vai já se consolidar no Brasil, né? A gente tem... Vamos lembrar isso, gente. Eu também estive nas eleições, trabalhando nas eleições municipais, estive no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro existem, 40% da população do Rio de Janeiro vive sob o comando de um grupo armado. Seja ele o Comando Vermelho, ou seja uma milícia, ou seja quem for. Você tem um grupo armado que controla territorialmente 40% da população do Rio de Janeiro. O que quer dizer? Que candidatos que não são deles não podiam fazer campanha. Você não pode ir no Rio de Janeiro, em qualquer lugar do Rio de Janeiro, entregar santinho, pedir o voto, porque você pode ser assassinado pela milícia. A milícia assassinou a Marielle. Lá está o Brazão, que foi secretário do Paes, né? Vamos lembrar isso. O governo Paes, ele tem vários secretários que são vinculados às milícias. Tem um que é o filho da madrinha da milícia, que é até agora secretário do governo Paes. Então você tem uma coisa visceral. Em São Paulo, o Marçal, seu chefe de campanha, o partido, né, o PRTB e tal, está vinculado ao PSC. Então a gente vai viver no Brasil uma crise muito parecida com o que já acontece na Colômbia há 60 anos. Né? Não existe, Sara, em nenhum lugar do planeta algum processo armado, alguma guerra contra as drogas que tenha funcionado. Não há, porque é impossível vencer militarmente um grupo narcotraficante, seja um grupo, porque o problema da Colômbia não é o consumo, é a produção. Eles produzem e exportam para os Estados Unidos se entupirem de cocaína, porque eles que consomem
A droga do planeta é consumida nos Estados Unidos, né? Então, esse processo não há como, porque o problema está em quem consome, não em quem produz. Entendeu? Aqui não, quem produz é gente muito pobre, miserável, que produz a cocaína, que vende para os Estados Unidos consumirem. É simples assim. Então, os Estados Unidos, o que força os países iniciarem uma guerra, os países latino-americanos, entre eles México, que é um centro de distribuição, porque o México agora que está começando a produzir, mas não produz um volume de droga que se produz na Colômbia. Você tem o Peru, você tem a Bolívia, que são produtores de cocaína pequena. A Bolívia e Peru é muito pequeno comparado à Colômbia. Então, os Estados Unidos forçam esses países a comprarem as suas armas, os seus helicópteros, o seu treinamento, para combater o narcotráfico, que também usa armas dos Estados Unidos. Como pode ser? Você tem navios chegando com fuzis novos, fabricados nos Estados Unidos. Como pode ser? Então, cadê a CIA? Cadê aquele monte de tecnologia? Isso é mentira. Os Estados Unidos permitem que a droga entre nos Estados Unidos, isso é uma verdade. Assim como, porque cada quilo que entra de droga é um fuzil que vem para a América Latina, é a munição que vem para cá, é a pistola. Então, você tem um trânsito de dinheiro que permite os Estados Unidos ganhar muito dinheiro com essa guerra. Então, você tem uma pressão política para que a droga não seja legalizada. Porque imagina a Colômbia, para você ter uma ideia, a exportação da droga é 2 vezes o PIB do país. A Colômbia tem um PIB de 300 bilhões de dólares por ano e a Colômbia recebe, pelo narcotráfico, 600 bilhões. Recebe não, perdão. O narcotráfico mobiliza 600 bilhões nos Estados Unidos. Estou só corrigindo. Grande parte desse dinheiro volta para a Colômbia. É praticamente um PIB para a Colômbia. De dinheiro em efetivo, de dólar, dinheiro sobre dinheiro que chega para a Colômbia. Porra, mas isso não se transforma em escola, hospital, estrada, educação, tecnologia, investimento, preservação do meio ambiente. Não, isso fica na mão dos políticos, fica na mão de uma elite econômica colombiana, que é quem lava esse dinheiro e fica com esse dinheiro. Não fica com o pobre. É a mesma coisa o narcotráfico, a guerra nas favelas do Rio de Janeiro e alguns lugares. Quem morre é o negro, é o jovem negro da periferia. Mas o dinheiro fica com onde? Quem acha que naquelas mansões no condomínio em Alphaville, em Sorocaba, é lá que está o dinheiro. Não fica na favela. Entendeu? Então, tem que legalizar. A única forma de enfrentar isso é sentar e legalizar a produção de cocaína. Estados Unidos, vocês querem morrer se entupindo de droga? Perfeito, paguem um imposto, importem como se fosse petróleo. Qual é o problema disso? A América Latina sofre com a questão da droga, mas morrem 10 vezes mais jovens por bala, tendo ou não participação direta no conflito, sem contar policial, sem contar o custo para o Estado de toda essa guerra, para que os Estados Unidos supostamente consumam menos. Por favor, isso é um absurdo. A gente tem que legalizar, a gente tem absolutamente tudo legalizado. E o presidente Petro é quem chamou um congresso. Isso ele tem, inclusive, um senador muito importante na Colômbia, que hoje é um ministro, chama Gustavo Bolívar, que é um grande escritor, que é uma pessoa que conhece muito sobre a questão do processo de narcotráfico da droga, ele estudou muito aquilo. Eles propuseram, já faz alguns anos, aos Estados Unidos falar, cara, vamos legalizar isso daqui, porque não adianta, a guerra vai ser sem fim. Olha a tragédia que vive o México, sendo que o México, na verdade, é um ponto de distribuição logístico da droga. A droga chega no México ela é guardada e pouco a pouco ela é enviada aos Estados Unidos. E é um país agora que tem basicamente quase 80% do território mexicano dominado pelo narcotráfico, pelos cartéis, não é pelo Estado. Lá não existe juiz, polícia, exército. É o cartel de Sinaloa. E a Colômbia também é assim, parte com 40% da população da Colômbia, do território colombiano, é a presença dos grupos armados que são os donos do narcotráfico. E isso não tem como o Estado vencer isso daí. Não tem nem militarmente, nem economicamente, em nenhum lugar do planeta até hoje, desde a crise do consumo da cocaína, que nasce nos anos 70, até hoje, alguém conseguiu vencer isso daí. Então tem que mudar a lógica, é isso. Há pouco tempo nós entrevistamos o ex-presidente Mujica na casa dele, no Uruguai, e ele disse que é uma entrevista que está disponível na TV 247, e ele fala sobre isso que o senhor está falando, que os presidentes da região... Como?
Fala você, não me fala senhor, por favor. Ah, ai, desculpe. Imagina. Até porque a gente já deve ser da mesma idade. Não, é isso, né? É uma honra. Não, ele diz que falta isso, que falta que, ou seja, que os presidentes sentem para conversar, que esse assunto deve ser levado a sério, que não dá para ficar adiando, que a realidade hoje é outra. Então, ele que foi um defensor no Uruguai, enfim, foi um dos primeiros países a legalizar a maconha, e agora ele acha que a gente já deveria estar discutindo, como você disse, a questão da cocaína, porque é um passo além. E aí eu acho que, só para complementar, já que você citou o México, a nova presidente do México tomou posse há 6 dias, e um prefeito já foi assassinado, que também tomou posse há 6 dias, porque é o poder do narcotráfico, enfim, são regras próprias. Nos últimos meses, a gente chegou a perder a conta de quantos prefeitos foram assassinados no México, e na Colômbia é interessante, suas observações são super interessantes, como a gente aprende, porque o Petro realmente ele está tentando apresentar uma plataforma diferente, uma Ah, plataforma dos dias de hoje. A gente não tem Mujica agora, né, nesse tabuleiro político da América Latina, da América do Sul. Então, o Petro está buscando. Então, a minha pergunta é: o Petro tem apoio para levar suas ideias adiante? Porque aí com os partidos conservadores, os partidos tradicionais, nesse embate contra o governo dele, a CNE, o Conselho Nacional Eleitoral também questionando os gastos de campanha dele. Petro, em uma de suas falas nas últimas horas, pede ao mundo que esteja atento à Colômbia, ao que está acontecendo na Colômbia. Ele tem apoio interno, na sua opinião, para chegar a levar suas ideias adiante? A Mauri e Márcia, eu vou pegar carona na pergunta da Márcia, porque você falou do CNE, né? A gente lembra logo do TSE aqui no Brasil, e foi bom você ter falado que existe uma divisão. E aí, para pegar carona nessa pergunta, as instituições lá, elas têm essa força, porque aqui no Brasil a gente passou por um golpe, né, recentemente, outras tentativas de golpe, e a gente é muito embalado pelo mantra de que as instituições são fortes e resistentes aqui no Brasil. A Colômbia tem uma característica engraçada. Engraçada não seria a palavra, é uma curiosidade. A Colômbia é o país mais estável, junto com o México, da América Latina. Na Colômbia nunca houve um golpe de Estado uma vez nos anos 50 que durou, final dos anos 50 que durou nada, 4 anos, uma coisa aí foi e terminou e aí é um país que tem uma estabilidade democrática no sentido de que não há golpes de Estado há muito tempo, praticamente desde que foi fundado. O México, no século XX, depois da Revolução Mexicana, também praticamente não teve nenhum golpe de Estado. São duas das nações mais estáveis do nosso continente, também as mais desiguais, né, junto com o Brasil. Elas têm um volume de pobreza e uma concentração de riqueza também muito grande. Então, você tem uma institucionalidade que aparentemente é estável, né? Porque não tem golpes de Estado, então uma justiça que aparentemente funciona, mas não, é uma sociedade com uma corrupção campante, como no Brasil, como em quase praticamente todos os países da América Latina, porque você tem um processo de corrupção dos juízes, do Ministério Público, da polícia, do Exército, da Contraloria, da Procuradoria, que são instituições diferentes, têm funções diferentes. Então, há uma corrupção muito grande no país. Só que, nesse momento, você tem se alinharam, né, o esforço de todos os setores de direita contrários ao presidente Petro para dar um golpe com áreas de institucionalidade. Na Colômbia, realmente não cabe, não vejo, eu conheço já a Colômbia há 10 anos, eu sempre estou lá, eu já trabalho, assessoro há muito tempo, conheço profundamente o país, não sou um colombiano, mas eu conheço a sua realidade relativamente bem. Não vejo um golpe de Estado militar do Exército derrubar o presidente, e daí vai ter um grupo de 3 generais que vão governar até restabelecer a democracia no país. Não, isso não vai acontecer jamais na Colômbia, isso não tem como acontecer. Então, o que a direita fez? Bom, como é que a gente para esse cara, já que está avançando, porque ele tem apoio popular para o acordo da paz total e de saber a verdade? A Colômbia tem 8 milhões de vítimas.
tem mais gente que saiu das suas casas dentro da Colômbia, fugindo da guerra interna, da guerra civil, tem mais gente que se mobilizou dentro do país do que existe na guerra da Síria. Isso ninguém comenta. A Colômbia é um país... Desplaçados, né? Desplaçados, é a palavra desplaçados. O que fizeram com a presidenta Dilma. Então tem uma instituição que vai dar que entre o julgamento das contas da campanha, como julgaram em outras campanhas, o gerente da campanha do presidente Santos, grande democrata, ganhador do Prêmio Nobel, está preso, porque há corrupção, aí está o dinheiro da Odebrecht, aí há uma série de coisas que o presidente Santos, o gerente da campanha dele está preso. O gerente da campanha do presidente Uribe foi assassinado, porque ele também estava e ele ia falar, e mataram o gerente da campanha. Então, é comum isso acontecer. Então, o gerente da campanha não está respondendo. Quem vai responder vai ser o presidente, por primeira vez na vida. Então, eles querem criar uma meia-verdade com algo que é fácil de confundir a população. Os meios de comunicação estão trabalhando de maneira alinhada para dar esse ar de legitimidade, de legalidade ao processo. O que tem de mal investigar as contas de uma campanha? Não tem nenhum mal. Agora, a instituição, o órgão que faz essa investigação, ela não tem o direito constitucional, não é a sua função de iniciar um processo contra um presidente em funções. Ninguém pode fazer isso. Aí é que está o golpe de Estado. Então, eles querem para acelerar o processo de destituição do presidente. Isso pode ser uma coisa muito rápida, realmente. Até fim do ano, se correr nessa velocidade que está, há uma probabilidade do presidente Gustavo Petro ser destituído, ele e a sua vice-presidente. Bom, é impossível a gente não lembrar aqui desse comentário que o Bruno Diegues faz no nosso chat, né? Não precisa de provas, só convicção já condena, que foi o que a gente assistiu aqui com a Lava Jato, né? Acabam de inventar um tripé. Perfeito. Exatamente. A Doris Durgante, ela fala assim, o discurso do Petro na ONU foi muito forte. Quando eu ouvi, eu pensei, vai tomar golpe. Vão tentar derrubá-lo. Ela fala aqui. E o Sérgio Bernardi fala, o lawfare continua sendo uma nova arma dos Estados Unidos e não foi desmoralizada mundialmente, apesar da Vaza Jato que desnudou o esquema, e mesmo depois da prisão injusta de Lula, que não foi bem explicada. Mas, pela análise que você fez agora, né, Amaury, existe um apoio da imprensa também, como existia aqui no Brasil. O lawfare, ele acontece quando você tem... são necessárias duas coisas. Uma é a justiça atuar atropelando as leis, né, criando mecanismos que justificam esse atropelar o Código Penal, a Constituição, o que for. E, do outro lado, você precisa dos meios de comunicação que ajudam a criar um ambiente onde a sociedade aceita, porque ela sabe que tem um atropelo legal, mas ela fala, não, mas a gente tem que lutar contra a corrupção, não importa, seja o que... É tipo super-herói, né? Então, aí você inventa um juiz, inventa um promotor, né, que faz o que faz, e a população aceita isso porque os meios de comunicação criam esse ambiente de aceitação desse absurdo legal que eles estão cometendo. E é o que os meios de comunicação estão fazendo na Colômbia. Não há lawfare sem meios. Isso é fundamental. Márcia, a gente tem 5 minutos, eu vou te passar a palavra já para... Tá bom, obrigada. Não, a pobreza está caindo na Colômbia, né, segundo dados oficiais. Esse fato, ou seja, a Colômbia, como os nossos países outros da América Latina, a nossa região mais desigual do planeta, a queda no índice de pobreza pode contribuir para que esse chamado do Petro para as pessoas irem às ruas, defenderem seu mandato, lembrando que Petro, quando foi prefeito, também viveu uma situação parecida, né? Ele ficou um período fora da prefeitura e chamou o povo às ruas. A queda na pobreza e esse chamamento, esse chamado dele, essa convocação, podem contribuir para fortalecer Petro diante desse cenário? Sem dúvida alguma, né? Apesar que não é o mecanismo, não é que ele combate a pobreza, isso é importante, você sabe disso, mas na verdade a gente tem que deixar isso muito claro. Não é que ele combate a pobreza para ter as pessoas beneficiadas de que saíram da pobreza ou que agora podem comer 3 vezes por dia, e eu faço isso porque eu preciso que me defendam. Na verdade, não. Não, claro, claro. Ele prometeu fazer isso, né? Ele prometeu fazer isso, ele fez um trabalho de combate à desigualdade social, à fome, o país que
que ao mesmo tempo que é muito rico em termos de recursos, é muito pobre em termos econômicos da sua população. Há lugares que tem que é de uma miséria extrema terrível, que é a zona do Chocó, que é onde majoritariamente a população negra colombiana, e também La Guajira, que é o extremo norte da Colômbia, onde é uma comunidade indígena, majoritariamente fronteira com a Venezuela. É de uma pobreza impressionante. Todas as semanas morrem crianças por sede ou por fome nessas regiões. Então, o presidente ele fez um trabalho impressionante em 2 anos apenas, tendo o Congresso contra, tendo a Justiça contra, tendo um bloqueio tremendo, a não aprovação do orçamento, impedir legalmente, a Corte Constitucional impediu realizar uma reforma. Então, ele luta de todas as maneiras e ele conseguiu resultados macroeconômicos surpreendentes. Claro, sempre há esse processo de inestabilidade no seu entorno, porque os meios de comunicação ajudam a criar essa matriz de opinião contrária ao governo, apesar dos impressionantes resultados. Mas a população responde sempre ao seu chamado, né? A Colômbia é um país que não tinha uma tradição de mobilização social, tanto de apoio ou contra um presidente. Por quê? Porque a violência sempre foi política muito grande. Então, os estudantes que saíam marchar porque aumentaram o preço da gasolina, do ônibus, da passagem, de repente, na semana seguinte, a greve amanhecia, tinham matado todos os líderes estudantis de uma universidade. Então, você tinha um processo de castigo, né, com a própria vida dos dirigentes sociais que tentavam enfrentar um governo para melhorar as condições de vida da população. É a primeira vez que, num período histórico, você não tem mortos nas manifestações, sejam favoráveis ao governo ou contrários ao governo. Então, a população está começando a entender esse processo fundamental de sair para a rua, tanto para exigir direitos, mas também para protegê-los, né? O presidente Petro tem feito um processo constante de mobilização social para defender aquelas conquistas que já se sentem no bolso, né, das famílias, em termos de acesso à comida, em termos de mais direitos à moradia, à educação. Lembrar que tudo na Colômbia é privatizado, tudo custa na Colômbia. A universidade pública você paga, não é gratuita. Você tem a saúde, a saúde pública também não é gratuita, você tem que pagar. Praticamente não existe aposentadoria, é um processo quase que todo privado através das AFPs. Então, como no Chile, né? Como no Chile, é uma situação muito extrema. Então, a população, sim, nesses 2 últimos anos, tem se mobilizado para defender os seus direitos, para defender as suas conquistas. Então, muito provavelmente, elas também saiam para defender o presidente Petro, que fez um chamado frontal à população para sair, para proteger esse governo que foi eleito por eles. Muito bom. Interessante. Bom saber que as pessoas estão nesse pique, né? Quando as pessoas no Brasil falam assim, o Brasil vai virar uma Venezuela, eu sempre penso no espírito do povo venezuelano, né? Que é muito aguerrido. E agora com a Colômbia a gente tem esse parâmetro também bem interessante. Olha só, Mauri, todo mundo elogiando aqui a tua entrevista e realmente muitas informações novas. Eu não sabia que essa questão das drogas na Colômbia era tratada com tanta honestidade, né? A palavra é essa mesmo. Por parte deste presidente, né? Os presidentes anteriores, inclusive, eles são parte do processo de narcotráfico e dos cartéis. Então, eles sim não tratavam desse jeito. Exato, bom saber. Quero te agradecer, muitíssimo obrigada, Mauri, agradecer a Márcia também. Obrigadão, Márcia. Muito bom ter você aqui mais de uma vez na semana. Obrigada a você, obrigada, professor Mauri. Um beijo para vocês, para a comunidade. Aprendi bastante, obrigada. Por favor, é sempre uma honra estar aqui e poder compartilhar um pouco das experiências. Obrigadão, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.